Muito boa noite amigos, boa noite família. Conexão Cleberson Prestes, estamos dando início aí a mais uma live, mais uma super live nessa noite, aqui no Conexão Cleberson Prestes. E hoje, né, a nossa convidada é a nossa prefeita aqui de Santana do Livramento, a prefeita Ana Tarouco. Então nós vamos estar conversando hoje, batendo um papo, conhecendo um pouco mais sobre a nossa prefeita, mais sobre a Ana Tarouco, quem é ela. Então com certeza eu quero te convidar a permanecer conosco, porque com certeza vai ser uma live sensacional, né? Já vejo aqui que a nossa prefeita já está ligadinha. Antes disso, vamos compartilhar, galera. Tá vendo o aviãozinho aqui do lado? Aperte o compartilhar, compartilhe para os teus amigos, compartilhe para tua família e já vamos chamar ela aqui, já vamos entrar em contato com a nossa prefeita Ana Tarouco. Vamos compartilhar com alguns amigos aqui, ó. Compartilhe com os teus amigos, compartilhe com a tua família, para o pessoal ficar conectado aqui conosco, né? Aqui no Conexão Cleberson Prestes. Tem sido lives tops aqui que nós temos feito e tem sido muito bom. Vamos aqui então aceitar a nossa prefeita. Opa. Boa tarde, boa Olá, noite. boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal, boa noite. Eu estou me organizando aqui com a câmera. Vamos ajeitar estamos? aqui. Tudo bem? Tudo bem, prefeita? Tudo. Como é que está a senhora? Tranquilo? Tranquilo nunca é, né? Mas estamos aí. Tranquilo nunca é, né? Mas tá, né? Tranquilo já foi um dia. Agora é correria na certa. Mas correria na certa, mas faz parte, né? Faz parte, um prazer estar aqui com vocês nessa noite, né? E à disposição aí para a gente trocar uma ideia, enfim, falar Obrigado. um pouquinho sobre esse, hoje, né, iniciando, coincidentemente, o mês da mulher. Então, de certa forma, é um privilégio. Não, uma alegria imensa aí poder estar compartilhando aí um pouco da tua experiência, contando um pouco sobre esse momento aí que está vivendo. E realmente, né, coincidentemente, nós estamos iniciando a Semana da Mulher e nada melhor que com a nossa prefeita, né? primeira mulher de Santana do Livramento a assumir a prefeitura, né? Então, oficialmente, então, é uma honra. Obrigada, que responsabilidade, né? A primeira mulher, com certeza, se já era responsabilidade antes, agora, então, o fato de ser a primeira mulher a comandar a cidade torna o desafio ainda mais interessante, sem dúvida. Com certeza, com certeza. Bom, prefeito, então é o seguinte, né? Vamos iniciar nosso bate-papo aí. Iniciando, para quem ainda não conhece, porque tem muitos seguidores aqui do nosso programa do Conexão, que são de outras cidades, dos estados, né? E muitas vezes aí não sabe, não conhece, né, a pessoa que está aí governando a nossa prefeitura, né, que está na frente. Então, para quem não conhece ainda, né, prefeita Ana Tarouco, quem é, da onde, natural da onde? Está presente aí, então. Bom, delegada Ana Tarouco, né? Eu sou delegada, estou prefeita. Sim. Sou natural de Santana do Livramento, mas morei muito tempo aqui do lado, não é, Dom Pedrito, minha família mora lá até hoje, minha família é de lá, enfim. Então, muito cedo, sempre fui muito disciplinada e acabei que muito cedo saí de casa para estudar e já rodei bastante aí, eu tenho de vida pública agora quase 21 anos de vida pública já. Eu já fui oficial escrevente, né, que hoje eu acho que é técnico judiciário, já fui agente penitenciário federal, delegada, né, que sou e estou, e agora, né, quis o destino e quis o eleitor que eu esteja também prefeita numa missão um tanto quanto diferente, numa missão um tanto quanto desgastante, num cenário difícil, assim, um cenário de pandemia, num cenário de dificuldade econômica do município, não é? Um cenário
da frase que eu acho que eu mais ouço até hoje, não é? O cenário do sempre foi assim. Ah, mas e por que que está assim? Ah, porque sempre foi assim. Não é? As pessoas não Sim, têm o costume de ser indagado do porquê das coisas, por que elas estão assim, do estado das coisas, não é? Então, claro. isso tudo obviamente torna um cenário difícil. Encarei, uh, acredito eu, a cidade vinha aí de praticamente 30 anos da mesma condução política, né, os mesmos processos, quase que as mesmas pessoas, só trocando as figuras. E aí, nesse ano de 2020, um ano de pandemia, um ano de reinvenção para todos nós, não é? Infelizmente, acho que o eleitor, de certa forma, quis inovar, né? Quis uma expectativa diferente, e aí realmente acabou que eu surgi nesse cenário e fui agraciada aí com a esperança da população. Não é tarefa fácil, mas todos os dias ela, apesar de tudo, ela vale a pena. Isso eu te garanto. Claro, com certeza. Nossa, então até natural daqui mesmo de Santana do Livramento iniciou então essa caminhada, claro, bastante tempo ali em Dom Pedrito, né, nosso vizinho aqui pertinho. Então é como se diz Dom Pedrito, Rosário, que são duas cidades próximas, né? Então, pessoa que nasceu aqui, viveu um tempo em Dom Pedrito, em Rosário, é pertinho, tudo na mesma região. Mas que bom, né, Não, saber e eu realmente. Eu até já trabalhei, na época, eu já fui delegada em Rosário do Sul por 8 meses, lá em idos de 2013 eu fui delegada em Rosário, daí depois fui para a região litorânea, enfim. Então, essa região toda é bastante conhecida, ela tem uma característica muito peculiar, as cidades, elas são muito parecidas em vários aspectos. Infelizmente, estamos num lado do estado, não é, que costuma, ou pelo menos costumava, ser bastante esquecido pelo governo central, digamos assim, não é? Por Porto Alegre, até mesmo Sim, pela nossa distância física, isso é um fato, né, em conteste. Então, realmente claro. um desafio grandioso. Exatamente. Não, realmente foi por muito tempo, né? É exatamente como falaste, né? Esquecida aí pela parte central, porque muitas vezes a pessoa só fica ali na volta de Porto Alegre, região metropolitana, Serra, a cidade de praia ali, e às vezes, né, o pessoal esquece da fronteira, região Campanha aqui, então. E, claro, estamos vendo hoje que uma mudança, né, de realidade. Ainda bem, né? Pouca ainda, tem muita coisa ainda para acontecer, mas, né, já é alguma coisa, né, já começou a ser um tom diferente. Mas me conta o seguinte, né, como nasceu primeiramente esse desejo, né, de seguir a carreira policial, como é que foi era um sonho já desde de infância, era um projeto já seu, ou foi algo surgindo aos poucos? Olha, eu acho que eu acho que eu diria que algumas coisas, acho que a gente, de certa forma, a gente já nasce para algumas coisas. E desde pequena eu sempre preferi brincar de polícia e bandido do que de Barbie. Então eu acho que isso já dizia um pouco sobre mim. E aí, com o tempo, entrei na faculdade, enfim, e sempre tive uma predileção, digamos assim, pela parte do direito penal, processo penal. Isso, de certa forma, vai te conduzindo para algum lado. Aí, no meio do caminho, eu acabei fazendo concurso para agente penitenciário federal, fui trabalhar em Catanduvas, no Paraná, ali com o Marcinho VP, Fernandinho Beiramar, só esse pessoal, assim, gente fina, né? E, Só, só então, eles. e ali, naquele momento, eu já estava fazendo concurso para delegada, eu já tinha feito um concurso para delegado também no Paraná, não tinha, por incrível que pareça, não tinha passado na prova física, né? De lá para cá virei praticamente um atleta. São experiências que a gente vai tendo, né, ao longo da vida, porque concurso é mais ou menos isso, né? Concurso é uma fila, as pessoas na Claro. tua frente elas vão passando e a tua vez vai chegando desde que tu não saia na fila. Então, eu sempre gostei muito dessa área, sempre fui muito observadora, sempre gostei. Então, eu acabei, de certa forma, indo para esse lado, frustrando a minha mãe. Minha mãe me cobra até hoje, não é? Que eu teria dito em algum momento da minha vida que eu seria juíza, mas eu, sinceramente, não me imagino, porque eu sou apaixonada pela profissão de polícia. Eu acho que é um desafio diário hoje não exercer a profissão, porque
a polícia, assim como algumas outras profissões, são missões assim que tu tem, porque o salário não te Claro, remunera como deveria, tu não tem hora, né? 24 horas tu está à disposição, tu sai de casa e tu não sabe se tu vai voltar, e isso é absolutamente aceitável para nós, a gente entende isso com facilidade. A família não entende, mas a gente entende isso perfeitamente. Então, é difícil hoje, ao mesmo tempo, eu me desapegar um pouco desse lado, assim, da polícia, porque realmente é algo que é muito nosso, é muito característico. Então, eu entrei porque eu já era para ser, né? Eu acho que nada na vida é por acaso, eu tenho uma amiga minha que diz isso e eu creio muito nisso. E hoje estou num desafio diário que é aguardar esse período aí para, quem sabe, um dia retornar para a profissão. claro, exatamente, que legal. E existia muito, ainda hoje, nos dias atuais, vamos colocar assim, diminui um pouco, mas ainda existe muito, e muito ainda a questão do preconceito com a parte feminina, as mulheres, né, na polícia, não somente na polícia, mas acho que em geral, podemos dizer assim, porque ainda existe em algumas É, profissões ainda aquele olhar assim, né, que querendo ou não, muitas pessoas têm, infelizmente, né, e como foi não, lidar eu com acho essa que situação? vou te dizer assim, Cleverson, não é só na polícia, não é na política, ela é muito presente, é muito, muito Sim. presente. Isso é algo talvez a ser futuramente estudado por quem tenha um tempinho um pouco mais do que eu, porque eu ando meio sem tempo, mas obviamente na polícia, e claro, isso tem mudado muito ao longo dos anos, não é? Com a entrada das mulheres, hoje nós já somos, no cargo de delegadas do Rio Grande do Sul, hoje nós já somos mais de 30% do cargo, da categoria, né? Então isso já é um número expressivo, mas não faz nem 70 anos que entrou a primeira mulher na polícia, sendo que a instituição tem 176 anos. Não, a recém Claro. agora, a recém agora, há 2 anos atrás, é a primeira vez que a instituição Polícia Civil tem uma mulher no seu comando. Né? E eu, com certeza, tenho certeza que antes disso tiveram outras tantas mulheres em condições e não chegaram lá, e aqui vamos falar bem abertamente, não chegaram lá porque são mulheres. Basta ver na própria política a dificuldade que nós temos e a gente chega nos ambientes e nós somos ainda a minoria, e é claro que várias explicações são possíveis para o fato das mulheres não quererem entrar na política. O desgaste da política, o tempo que ela te consome, a dedicação que ela te exige, porque se tu vais fazer a boa política, ela vai tomar tempo, né? Tu vai ter que te dedicar para aquilo ali muito tempo do teu dia, do teu mês. Então, o machismo, as pessoas, a gente tem essa tendência de tentar minimizar, mas não deveríamos, ele é algo presente, né? Basta, se nós olharmos Sim, aqui em Livramento, por exemplo, a nossa Câmara de Vereadores só tem 2 representantes mulheres, não é? E isso, verdade. são 17, são 15 homens e 2 mulheres. Então, isso também reflete talvez um pouco da nossa sociedade atual santanense. Então, não vamos aqui tapar o sol com a peneira, é uma batalha diária e eu acho bem importante assim que as mulheres que elas tomem esse espaço, não é que elas saiam desse armário entre aspas e tomem esse Sim, espaço, não é tanto o espaço da política quanto da polícia. Na polícia, para te teres uma ideia, eu sou instrutora de tiro, eu gosto muito do lado operacional, eu gosto de rua, eu gosto de prender e tal. Uh, e eu só consegui ser instrutora de tiro quando estabeleceram provas, né? Provas práticas, provas físicas, porque enquanto era escolha, nunca escolhiam as mulheres, não é? Então, isso tudo reflete uma mentalidade institucional que, graças a Deus, vem sofrendo a alteração, vem melhorando, mas ainda estamos muito aquém. Este processo eleitoral de 2020 que passou, eu percebi, e é interessante, que a gente que não. Quando a gente não está dentro do processo eleitoral, nós temos uma visão.
Quando tu está dentro do Sim, processo, vivendo o processo eleitoral, tu tem outra percepção. E aí que a gente percebe como as mulheres têm dificuldades. E não adianta tu fazer as cotas, não adianta tu fazer digamos assim, a partilha do fundo, né, eleitoral, ou seja, do dinheiro, uma parcela para as mulheres, porque não é isso que está faltando para a mulher entrar na política. sim. Deveríamos e devemos estudar mais a fundo para saber exatamente por que não entramos na política. Mas não é pela questão, não é porque não temos espaço, ou não é, é uma questão muito nossa e talvez o próprio ambiente da política, que eu costumo dizer às vezes que infelizmente ele foi feito para não dar certo, porque a gente mata 200 leões por dia e muitas vezes tu tem a sensação de que tu não avançou meio centímetro, mas tu brigou o dia inteiro e tu não Sim. avançou meio centímetro. Então, às vezes não é. É diariamente frustrante e algumas vezes é glorioso. Então, as mulheres, eu diria que a gente tem que ter um preparo diferenciado, assim. Mas é muito gratificante, embora seja, sim, um ambiente machista. Claro, exatamente. Não, realmente, sobressair em tudo, mas que bom que existe, né, nos dias atuais, mulheres que estão determinadas a realmente fazer a diferença, né, mostrar a diferença tanto, não somente na polícia, como falaste, né, como também na parte política e em outras áreas, outras profissões aí também, tem bastante mulheres se sobressaindo, né, e tomando a liderança, né, algo que eu tenho notado é exatamente isso, né, além de se inseridas, né, exercer as profissões, muitas, né, tomando a liderança, né, dando, como diz, as regência, indo na frente, né, isso que é interessante, ver essa conquista, né, Não, e mas todo esforço, né, todo esforço que tem que fazer, né. eu diria, e corro o risco de, de, de reclamarem, mas ainda assim eu me obrigo a dizer, porque falo isso muito com a visão da polícia, não é? Mas Claro. nós mulheres tenho essa sensação, eu tenho, posso estar equivocada, mas tenho a sensação de que nós mulheres temos que provar muito, muito, muito mais do que um homem para estar no mesmo patamar de um homem. Então, assim, não Uhum. basta eu fazer a mesma coisa que um homem, eu tenho que fazer muito mais para ser igualada a ele. É uma percepção minha, volto a dizer, não é uma verdade absoluta, mas é como eu enxergo a instituição, é como eu enxergo muitas vezes a política. Eu costumo dizer que, e aí a gente observa, eu sou muito observadora, eu costumo dizer que muitas vezes os rumos da nação, não é, entre aspas, assim, para falar num grande grupo, os rumos da nação muitas vezes eram resolvidos num churrasco e num futebol de homens. Aí eu brinco É. muitas vezes com algumas secretárias minhas que a gente vai ter que fazer um jogo de futebol para decidir os rumos da nação, porque não, porque se tu parares para pensar quantas coisas Exato. sérias são decididas numa pelada de futebol. Então, assim, isso não é de agora, isso é de muito tempo. Entre uma pelada Muito de tempo. futebol e um copo de uísque, tu resolve 60 dias de uma gestão. E nós, mulheres, ficamos reunindo e fazendo, né? E tu reúne, tu conversa, e tu reúne de novo. Aí, às vezes, eu digo, não, ô Guias, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pelada de futebol, vamos para ver se Pra evolui, ver porque se... a gente nos falta, sabe? Eu acho que nos falta um pouco esse desapego, muitas vezes, que é muito, né, muito característica dos homens. Minha percepção, é minha, como eu enxergo Claro, hoje. claro. Mas, mas eu tenho às vezes eu faço essa brincadeira, eu digo, olha, vamos fazer um churrasco, vamos jogar um futebol. Eu particularmente amo futebol, né? Meu esporte de predileção é o futebol. E, e aí eu digo, vamos jogar o futebol, porque no futebol, quando terminar a partida, a gente resolveu todos os problemas. É maravilhoso. Maravilhoso, tá bem, olha só. E bom, voltando, mudando um pouquinho do foco, saindo da parte da polícia e da parte da delegacia, como diz assim, como foi para a senhora esse desafio, né, chegar para, quem sabe, antes de ser prefeita, né, ser eleita, né, mas quando chegou para a senhora, olha,
se candidatar à Prefeitura de Santana do Livramento? Qual foi seu Olha, pensamento? eu confesso que há um ano atrás, se tu me dissesse isso, eu diria que o senhor estava completamente louco. Eu não me imaginava nessa condição. De certa forma, na polícia, a polícia ela tem digamos assim, um fator político muito presente. Então, Sim, em algum momento, tu sempre pensa assim, que tu vai ter que às vezes tomar uma decisão. Mas eu nunca imaginei que isso seria em Livramento. Eu estava, como eu já disse ao longo da campanha, eu estava indo embora de Livramento quando eu recebi o convite. Eu já estava com as malas praticamente prontas para seguir meu trabalho em Porto Alegre e recebi o convite de um amigo. Recebi o convite naquela ocasião para ser vice, não é? E aí as coisas foram acontecendo e na política algo que eu aprendi muito rapidamente na política. Ela é muito volátil e ela é muito rápida. As coisas mudam com muita facilidade, tu tem que ser muito maleável. Se tu fores muito quadradinho assim, a política não é o teu ambiente, porque tu tem que ser muito maleável para as mudanças do dia a dia. Então, eu fui convidada para ser vice, passei uma semana pensando, porque eu estava pronta para ir embora, minha vida estava, né? Eu pensava, mas aí o argumento que me convenceu, porque eu pensava assim, poxa, eu já tenho uma profissão, já tenho uma vida estabelecida, né? Profissionalmente, financeiramente, tá tudo ok. É aquela história assim, agora tu senta e sim. espera o tempo passar. E e aí o meu amigo ele disse assim, ele disse, não, mas se todo mundo que já tem a sua vida pronta, que já tem a sua estabilidade, se apartar da política, a política vai ficar sempre para os carreiristas, ou seja, aquelas pessoas que não têm outra opção a não ser ir para a política. E aí a vida delas gira em torno disso, e isso é ruim, porque na medida em que tu depende daquilo ali, que tu depende desse jogo da política para te Sim. sobreviver ou para tua família sobreviver, tu está com uma porta aberta para todo tipo de coisas boas e ruins. Uhum. Então, ali naquele momento eu fiquei pensando, digo, pá, cara, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. E eu sempre gostei, eu sempre li, sempre estudei política. Eu acho que quando a gente erroneamente, a gente demonializa a política, não é? Mas nós fizemos política todos os dias. Quando a gente acorda Sim, fazendo política com o relógio, né? Que a gente queria que ele tocasse mais tarde, mas ele não toca. Então a gente acorda fazendo política e dorme fazendo política, mas reclama da política e não quer participar da política. A gente quer um Brasil melhor, a gente quer uma cidade melhor, mas a gente não quer participar desse processo. E é deveríamos, verdade. Uhum. deveríamos. Deveríamos. Né? O processo da política, o processo da tomada de decisão, o processo da gestão de uma cidade deveria ser um processo encarado por pessoas com mais técnica, com pessoas com mais interesse, não só por pessoas que precisem daquilo como um meio de subsistência, mas alguém que realmente queira dar a sua contribuição para além da questão financeira, que é óbvio que é uma questão que importa, mas que não é algo que dite as regras do jogo. Então, o convite veio, eu aceitei, passei uma semana pensando, conversei com a minha mãe, enfim, conversei, e aí eu digo, olha, mas eu confesso que, assim, no primeiro momento a gente nunca imagina, sinceramente, num cenário santanense, uma cidade Sim. de fronteira, uma cidade que há 20 anos vinha na mesma troca das figuras, não é? Entrava o mesmo, voltava o anterior, trocava. Então, eu nunca imaginei que num ano de pandemia, num ano de eleição super difícil Mais de essa fazer, ainda. Mais a pandemia junto. nunca imaginei que as pessoas pudessem estar cansadas a esse ponto. Não é o ponto de votarem numa pessoa totalmente fora dos padrões da política. Porque de política, na época das eleições de política, eu tinha 5 meses. Eu entrei para um partido político em final de março, né? Ali na virada, nos 49 do segundo tempo. Então, fiquei, obviamente, claro, depois que começa o jogo da eleição, depois que tu começa a campanha, aí é óbvio que tu quer ganhar, é óbvio que tu já começa a acreditar, enfim, apesar de
apesar do cenário santanense, e quem nos acompanha sabe disso, sempre se Sim, limitou muito a sempre os mesmos. Então, tanto é que eu digo, eu brinco comigo, eu digo, eu fui a zebra da eleição, porque eu sim, digo isso sem problema algum, porque é a verdade, sabe? Então, mas eu fico muito satisfeita de ter, num primeiro momento, já me lançado, né? Acho que eu nem posso dizer que me lançaram, né? Não fui eu que me lancei, me lançaram sim, nessa sim. disputa e eu acabei saindo vitoriosa, o que obviamente, como eu falei no início, torna a minha responsabilidade ainda maior, porque eu vim como um voto de protesto, um voto de diferença, um voto de não aguento mais a mesma coisa, então agora eu tenho que honrar isso, né? Agora eu tenho que devolver isso. Então a responsabilidade é ainda maior. Com certeza, né? A responsabilidade ela só aumenta, né? E como tu bem disseste, né? Do início, um ano, estamos chegando agora em março, né? Hoje é 1º de março. Então, há um ano atrás, ninguém sabe nem se passava pela cabeça que hoje estaria hoje governando Santana do Livramento, né? Como disseste. Então, e além não saberia se ia disputar ainda para a eleição e depois ser eleita ainda, né? Ser eleita ainda como esse Duas realmente vezes. livramento duas vezes, né? Duas vezes. Primeira para ser candidata e depois ser eleita, né? E eu tenho certeza que foi, claro, como falou, entrar para ganhar qualquer tipo de. A pessoa muitas vezes diz assim, eu não gosto de jogo, mas quando entra pro jogo gosta de ganhar. É assim, a realidade do ser humano é assim. Eu quero, se eu entrei agora eu vou ganhar, quero ganhar agora. É óbvio, né? Então, com Ainda certeza mais, foi um. ainda Sim, mais que eu sou, ainda mais que eu brinco que no futebol eu sou camisa 10, então é óbvio que eu entro para ganhar, né? Essa coisa de para perder, eu não gosto não. claro, exatamente. E realmente, a Santana do Livramento estava cansado, realmente, tanto que foi as urnas, ficou claro nisso, né? Aí, não somente Santana do Livramento, como eu creio que muitos brasileiros andam cansados de muitas coisas que estão acontecendo, né? E nós estamos buscando algo melhor, algo diferente, né? E que não adianta as mesmas figurinhas, né, dar no mesmo. Mas que bom, né, Eu que acho que eu vejo isso, eu vejo assim, ó, essa é a maravilha da política. É uma pena que a população muitas vezes ela se aparta dessa, ela se distancie, não é, dessa discussão, porque se for, eu digo de 4 em 4 anos, tu tem a possibilidade de mudar tudo, sabe? Assim, não tá bom, claro, não foi bom, muda. Sabe assim, a vida é dinâmica, a gente muda toda hora, a gente muda de tudo. Então, a política não precisa ser aqueles velhos ranços, né? Aquela velha prática, sempre a mesma coisa. Então, eu acho que isso é um aprendizado muito recente da política nacional, não só santanense, no sentido de que o eleitor ele tem, na minha modestíssima opinião, o eleitor ele tem percebido um pouco mais o poder que ele tem em termos de votos, né? O poder que ele tem de mudar o cenário através da sua percepção, através do seu voto. E é óbvio, claro, que esse ano tivemos aí o cenário da pandemia, que a abstenção foi altíssima, não é? bastante. Já era de certa forma esperado e se explica não só pela pandemia. Eu acho que a explicação também está no descrédito, né? Eu costumo falar que a classe política, né, que agora também me incluo, a classe política ela está absolutamente desacreditada. A população já não acredita em político, a população já não quer mais ouvir político, a população já não sabe assim, e isso é muito ruim para um país como o nosso, que a cada 4 anos se tem a possibilidade de alterar todo o cenário e o poder dos políticos é imenso, porque quem dita as regras do jogo, né, vamos falar assim bem a verdade, quem dita, Sim, nós somos todos os dias governados por políticos, não é uma mão invisível que nos governa, né, são políticos que nós claro. elegemos. E aí eu me lembro muito na polícia, a gente reclamava muito da legislação e que não podia isso e não podia aquilo. E aí a gente dizia, então vamos escolher melhor os nossos deputados e os nossos senadores, porque no fim das contas, quem faz a legislação que nós cumprimos aqui
né? Aqui em Pasargada, como eu digo, né? Quem cumpre a legislação aqui em Sim. Santana, ela é feita lá em cima. Então, nós não podemos simplesmente ignorar o processo político. Ah, eu não quero saber de política, eu não gosto de política. Não, mas para cada dois que não gostam de política, um está votando errado. Então, isso é um processo, né? Mas é o jogo. Mas vamos em frente, é o jogo, né? E bom, assumiu o Santana do Livramento, né? E como falei, assumiu desafio, né? Desafio atrás de desafio, né? Porque, vamos dizer, a gente estava vendo aí o cenário como estava, com pandemia, com um monte de coisa, né? Aquela, não sabe quem é que está liderando, quem estava liderando, quem estava no comando. E quando vê, entra, né, uma pessoa que tem uma experiência como delegado, tu pode trazer, eu tenho certeza que tem trazido, né, não é que já trouxe, mas tem trazido um pouco da tua experiência, ou bastante da tua experiência como delegada, também, né, ajudando a questão de governar a nossa cidade, e desafio após desafio. Como está sendo aí, eu sei que a recém é 60 dias, né, 2 meses, eu digo assim, nem um trabalho normal que tu trabalha de experiência, quando o processo de experiência geralmente é 3 meses de experiência, né? E geralmente é o que eu falo, né? E é o que acontece. Só que muitas vezes, infelizmente, né, o ser humano tem aquele problema de apresse, né? O ser humano em geral, ele quer as coisas para ontem, né? Então, e muitas vezes a dificuldade de uma coisa que, quem sabe, já levou 15 anos, 20 anos na mesma, querer mudar em 60 dias, né? Eu sei que é complicado, mas como está sendo para a senhora aí esse momento, aí, esses 2 primeiros meses como Olha, prefeito? eu diria que, com certeza, da polícia, eu acho que talvez a primeira coisa que eu trouxe foi o cumprimento da legislação, que infelizmente a cidade não estava muito acostumada com isso, não é à toa, não é que estávamos seguidamente nas páginas policiais. Então, o cumprimento da lei, a ordem, a organização, mínimo de organização, a questão da economicidade, né? Nós na polícia, o Estado, ele, assim como a cidade, financeiramente ele é rico, mas ele é pobre, como eu costumo dizer. Então, enquanto eu era delegada regional, então tu gerenciava a região com pouquíssimos recursos, então tu tinha que fazer chover com aquilo ali. Então, de certa forma, tudo Sim, isso a gente traz, a questão de gerenciar pessoas de todo tipo, de todos os lugares, com todas as matizes, com todas as suas particularidades dentro do serviço público. O ambiente público é totalmente diferente do ambiente privado. O tratamento com o servidor público é totalmente diferente do tratamento com o privado. E eu não estou dizendo nem que é bom ou é ruim, só estou dizendo que é diferente. E é é importante diferente, ter essa claro. visão, e é importante ter essa visão justamente para que a gente consiga separar as duas coisas. É claro que os dois universos, eles podem se comunicar, né? O ambiente público tem muito a aprender com o ambiente privado, e o privado, de certa forma, tem também muito a aprender com o público. Então, tu dosar essas duas realidades é interessante. Obviamente, como tu falaste, eu entendo perfeitamente a pressa da população. Eu realmente entendo a pressa Sim, da população, porque a população vem há 20 anos esperando por alguma coisa nesta cidade, né? Então, a pressa da população é absolutamente justificada. O que eu não entendo muitas vezes é a pressa de alguns outros entes políticos que conhecem a realidade desta cidade, que já participaram da realidade desta cidade, que muitas vezes são responsáveis pela construção dessa própria realidade, e agora, eles querem em 60 dias soluções que eles não fizeram em 20 anos. Então, eu acho que nós né? temos que separar esses dois universos. Nós temos o universo da população, que eu entendo, que eu respeito, né, que a gente tenta, acreditem, a gente tenta dar conta, mas é só 60 dias e é um mundo de acontecimentos piorados, obviamente, pela questão da pandemia, que é Temos algo como. que consome muito, porque toda semana a gente tem que acompanhar a evolução, modular os efeitos dos decretos, e obviamente não estou falando desta semana, porque esta semana é uma semana totalmente atípica, né? O governador do estado, sem consultar nenhum prefeito, decretou por livre e espontânea vontade dele a bandeira preta e não nos deu alternativa de Claro. diálogo, não nos deu alternativa de tentar antever essas questões, mas
quando não estamos em bandeira preta, essa modulação dos efeitos, do que tu abre, o quanto tu abre, aí tu chama a equipe técnica, e aí tu avalia os óbitos, e aí tu avalia a capacidade da hospitalar, isso tudo toma tempo, além do que, é claro, com a mudança dessa percepção de credibilidade da política em Santana do Livramento, e eu quero acreditar que é isso, a gente acaba sendo, e o que é muito positivo, a gente estamos, obviamente, sendo procurados por muitos empresários, empresas, comércios, enfim, que querem expandir, que querem investir, só que isso, obviamente, não é algo que aconteça da noite para o dia. Não é? Esse tipo Claro. de processo é um processo de demora, é um processo em que tu tens que, isso para não falar, que eu acho que não é o objetivo aqui, para não falar das heranças todas que a gente está tendo que lidar, porque a verdade é que nós herdamos muito prejuízo, prejuízos que podem inviabilizar o município e que tu tem que parar todo o teu projeto, porque eu costumo dizer que eu não, o nosso plano de governo, o início de governo, tu nunca pensa que tu vai no início de governo, ter que encarar situações de tamanha gravidade. Tu pensa assim que tu vai começar um pouco mais light, que as coisas vão se acomodando ao longo do tempo. O nosso Sim. processo foi totalmente invertido. Já chegou a 1 milhão. Tudo está acontecendo e o projeto inicial está ficando para depois. Porque acaba que a gente não, eu costumo dizer, o dia só tem 24 horas. Isso, e aí uma parte que eu creio que seja importante para aproveitar essa ocasião, isso que assim, talvez uma das coisas que nós mais falamos na campanha, eu e o Evandro, foi a escolha do secretariado, né? Um secretariado técnico. Isso tem sido assim, ó, digamos, tem sido a glória, como eu digo, porque, de certa forma, nos alivia, de certa forma, nós temos absoluta segurança de que aquele secretário lá na ponta vai estar fazendo aquilo que nós queremos que ele faça, porque pensamos parecido, porque escolhemos pessoas com capacidade, não pela política, mas pelo conhecimento naquela área. Então, tem sido isso aí, eu acho que tem sido uma loucura. Eu acho que a palavra que mais define tem sido uma loucura esses primeiros 60 dias, por N razões que acho que a sociedade toda sabe, decisões muitíssimo difíceis, decisões muitíssimo dolorosas de serem tomadas, mas que apesar de dolorosas, elas são necessárias. É aquilo que eu digo dos remédios amargos, que por anos, não é, a cidade, por anos Santana foi sendo sonegada da sua verdade. A maioria dos santanenses não conhece a sua realidade enquanto cidade. A realidade é uma periclitante economicamente, orçamentariamente. Então, o uso da máquina para todo tipo de fim, menos para o fim que deveria, não é? A velha politicagem ditando as regras. Então, tu mudar isso, assim, tu sair de um 0 para um 180, isso tem gerado muito atrito, porque, de certa forma, verdade também seja dita, nós desacomodamos os interesses, que há muitos anos estavam acomodados, e nesse desacomodar os interesses, e eu digo isso, eu não digo isso com tristeza, porque foi exatamente por isso que eu vim para a política, porque eu acho que está na hora de não termos interesses acomodados, está na hora de termos gestão pública, que são coisas diferentes, só que esse desacomodar interesses tem nos custado noites e noites, em claro, por todos esses episódios e esses levantes que a gente sabe que muitas vezes não são movimentos exclusivos de uma população só desgostosa. Não, existe mais por trás, existe uma cortina de fumaça, mas enfim, é a política que a gente conhece. Sim. E que a gente não gosta muitas vezes, mas que a gente está inserida mal ou bem. Exatamente, exatamente. Até eu falo muito sobre a questão, claro, essa frase aqui, na verdade, é um versículo bíblico, né, mas que traz um outro entendimento, mas que cabe muito bem nesse momento. Há uma passagem que diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Tá apontando para Cristo, é claro, na Bíblia, né? Mas trazendo com a realidade atual, não somente de Livramento, mas de vários lugares, se a pessoa quer saber a verdade, procure conhecer.
procure saber, né? Porque eu tenho certeza que no momento que a Toda, pessoa fica sabendo, ela se liberta. eu falei isso, tipo, independente do lado que tu esteja, que tu seja consciente, sabe? Que tu busque, né? Porque até para que tu possa te posicionar, hoje em dia com as redes sociais, hoje em dia com a internet, hoje em dia não dá mais para a gente se permitir ser manipulado por meia dúzia de pessoas. Eu acho que as verdades estão aí, as pessoas têm hoje já plenas condições de buscar as informações. Isso tudo é a maravilha da internet, não é? Que hoje uniu o mundo e, ao mesmo tempo, também trouxe consigo muitos problemas, porque por trás de uma tela de computador, todo mundo é muito homem, né? Todo mundo é muito macho, mas cara a cara só tem covardes. É Então, verdade. isso tudo é uma realidade que hoje está posta e que casou muito com a política. Basta ver a quantidade de fake news durante a campanha, as fake news que já vivemos hoje. Bastante. Por incrível que pareça, às vezes eu brinco dentro da prefeitura, digo, olha, alguém avisa aí fora que a campanha já acabou. Tipo assim, não precisa mais. Agora nós temos quatro, não precisa mais a gente continuar com aquele velho joguinho da campanha. Sabe, a campanha acabou. Vamos agora nos unirmos, né? E Concordo. vamos nos unirmos pela cidade e vamos fazer valer. A campanha acabou. Daqui a 4 anos, outras figuras vão estar aí e começa tudo de novo. Mas senão a gente nunca sai desse processo eleitoral de fake news, de desrespeitos desnecessários, de diálogos atravessados, enfim, é difícil. Não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil, viu, pessoal aí, ó, que tá assistindo aí, quem sabe tem um sonho aí de também de encarar um desafio de ser quem sabe, futuramente um vereador, quem sabe até um prefeito ou uma prefeita, ó, a tarefa aí não é fácil, mas, né, estamos Mas aí para... ela Mas precisa, eu acho que a renovação política ela é necessária, sabe? Não, necessário, necessário. precisa, não, né? Nós temos, as pessoas têm que se apropriar desses conhecimentos, as pessoas têm, e hoje em dia a gente vê pelas redes sociais, todo mundo tem opinião sobre tudo. Então, se tu tem opinião sobre tudo, por que que tu não sai de trás do teu computador e não vem participar do processo, não é? Já que tu tem Claro, opinião, exatamente. já que tu é especialista, já que tu é especialista em tudo, participa do processo, sai de trás da tela e vem fazer parte, porque aqui no mundo real, né, onde a gente se encontra, onde a gente briga, onde a gente se fala, onde a gente troca experiência, é aqui que as coisas acontecem. Nas redes sociais e no WhatsApp, tu é só É, mais um com opinião, né? E opinião não muda o mundo, isso é um fato. isso é um fato, é verdade. Realmente, quem quer diferente, faça diferente. Então, vai agir, vai encarar o desafio. E hoje em dia, até comentaste, antes de nós fazer um bate-volta aqui, sobre essa questão, né? O pessoal muitas vezes se esconde atrás de uma rede social, atrás de um WhatsApp, atrás de um Facebook, para tentar falar tudo que não consegue, não teria coragem para falar frente a frente, né? E o que precisamos nos dias atuais é realmente isso aí, pessoas determinadas que não tenham medo de encarar o desafio, que encarem mesmo para valer. Então, eu creio que também é um dos motivos por que a senhora está aí. Eu costumo dizer, vem tomar banho de chuva, porque aqui a gente se molha, sabe? Vem tomar banho de chuva. Aqui é isso. Não adianta, não tem nem graça, né? Então, mas é difícil, eu acho que é uma questão muito cultural. Eu falava isso durante a campanha, da necessidade de nós termos uma educação política nas escolas, desde muito cedo, assim. E não falo de questões de ideologia, não, eu nem discuto ideologia. Até porque, para mim, Sim, agora, como eu digo, como a campanha já acabou, não me importam mais os partidos políticos, agora importa a cidade. O partido político importava lá na campanha, agora não importa mais. Então, e aí é importante a gente levar para as escolas essa discussão, tanto a discussão política, quanto a discussão da educação fiscal, a educação ambiental, porque são conhecimentos que não estão hoje nas nossas grades curriculares, mas nos fazem falta enquanto formação de cidadão, formação de pessoas que ali na exatamente. frente vão estar decidindo os rumos do país e vão decidir com base em quê? Né? Vão decidir se não tem um mínimo de informação. Porque hoje a verdade é essa, muita da informação está perdida, está solta.
Então, claro que isso é uma discussão muito macro e infelizmente, ela acaba sempre indo para o lado da ideologia, a gente tenta manter ela do lado da técnica, mas a ideologia acaba sempre prevalecendo. Mas, independente da ideologia, é uma discussão que nós deveríamos travar, sem dúvida. Bom, sem dúvida. Então tá, prefeito, olha só, vamos fazer um bate-volta, eu vou falar uma palavra, né, e a senhora vai dizer o que é para você, o que representa e como vê, né, e depende do que for, tá bom? Tá bom, manda lá. Então, vamos lá, então. O medo, o que é? O que é o medo para mim? Isso, Medo é algo para ser, medo é algo para ser vencido, para ser encarado e ser vencido. família, A base de tudo. dinheiro, Necessário. como eu não entendi? Não, você cortou bem na hora. Necessário. Necessário. Necessário, tá bem. Necessário. Um sonho, Um sonho. Cara, ser feliz. Continuar sendo feliz, feliz. tá, legal. O que é amizade para a senhora? Amizade é paz. Representa paz, representa leveza, representa um refúgio. Na, com essa aqui, melhor qualidade, como você vê a melhor qualidade da senhora? Eu diria a minha coragem. A minha coragem. Coragem, ainda bem. E o contrário da melhor qualidade, pior defeito, que a senhora acha? Pior defeito é nostalgia. Eu sou canceriana, né? Então, como boa canceriana, sou muito nostálgica. Verdade. Olha, então tá, como tem visto agora a questão como tu vê, como a senhora vê, Brasil como um todo? Como eu tenho visto o Brasil, eu tenho visto o Brasil um pouco perdido. Tenho visto o Brasil, nesse momento, em meio à pandemia, eu tenho visto um Brasil que não tem alcançado aí que não tem talvez trabalhado o suficiente para alcançar para cada um dos brasileiros aquilo que a gente dorme e acorda pensando, que é as vacinas. Então eu tenho visto um Brasil um pouco perdido. Exatamente. Santana do Livramento, né, já descreveu mais ou menos como a senhora tem visto, né, como está agindo, né? Levanta, já está por Não entendi, aí. desculpa, cortou a ligação, não entendi. Não, não, como falei, Santana do Livramento já descreveu aí bastante aí sobre como tem visto já. É, É, e finalizando aqui, né, Deus, que representa para a senhora? Deus representa meu sustento. Se não fosse ele, com certeza, hoje eu não estaria aqui. Show de bola, prefeito, show de bola. Gostaria de fazer mais algum comentário? Não, queria, acho que agradecer a oportunidade, né, dizer que estamos à disposição. Às vezes a agenda às vezes não, a agenda sempre é uma loucura, mas Sim, é importante o papel da imprensa, eu sempre digo isso, tanto da imprensa escrita, falada, televisiva, enfim, de redes, porque aproxima, a gente tem a oportunidade de se deixar conhecer ou de levar para a população mais ou menos aquilo que a gente está, as dificuldades que a gente enfrenta, as discussões mais aprofundadas às vezes, não é? Essa questão é importante falarmos sobre política, é necessário falarmos de política. E eu necessário. nem digo de política local ou política nacional, eu digo é importante a gente discutir esse processo, né? Como que é, por que entrar, por que não entrar, como fazer, o que está certo, o que está errado. Eu falava isso e falo todos os dias quando falo com a imprensa, que é Deu uma cortadinha aqui no sinal da prefeita, não sei se ela está me assistindo ainda. Vamos ver aqui, quem sabe eu saio e chamo ela de novo. Só para finalizarmos aqui. Vamos ver aqui, só uma pequena cortadinha de sinal aqui, pessoal. Não, não se apavore, não se apavore. Já vamos aqui adicionar ela de novo assim que ela entrar, só para a gente finalizar aqui nossa live. Uma live muito top, hein? Uma live muito top aí.
Pessoal que está aproveitando. A internet é isso aí, pessoal. Aqui também, de vez em quando cai a internet aí, eu fico na mão, né? Pessoal que estão assistindo aí, siga aí o Conexão, siga aí Prestes Cleberson. Sempre live aqui, toda semana. Aí, ó. Vamos lá. Vamos só aguardar ela aqui novamente. Só para a gente finalizar aqui a nossa live com ela. Deve ter caído a internet. Live com a prefeita Ana Tarouco. Vamos só aguardar que ela retornar. Enviar novamente aqui para ela. Pessoal que não sabe ainda, depois se quiser se inscrevam lá no canal Conexão Cleberson Prestes, lá no YouTube. Lembrando, né, que vai estar disponível essa live, né? Eu creio que logo mais vai estar disponível já no canal no YouTube, depois que editar direitinho, fazer a abertura. E aí você pode assistir na íntegra novamente, compartilhar com alguém, compartilhar com a tua família, com teus amigos, ali para você, né, ficar registrado aí a live com ela. Seguimos daqui, pessoal, aí parabenizando a live show, realmente, top mesmo, Dani, pessoal aí, Fábio, todo ligadinho, Marcelo, valeu, Marcelo, é isso aí, o propósito é esse, propósito, quem não conhecia no Conexão Cleberson Prestes aí, pessoal, é um programa, né, sempre lives, entrevistas com diversas pessoas, já fizemos com lutador de MMA, doutores, fonoaudiólogos, psicólogos, palestrantes. Olha, fizemos aí com cantores. Vai ter lives esse mês, pessoal, para vocês terem uma ideia. Lives sensacionais aí que estão por vir, hein? Então, galera, se prepare. Fábio, forte abraço. Tiagão, tá ligadinho? Thiago Furtado. Dani Soares, forte abraço, Dani. Deixa eu só ver aqui se a gente consegue um retorno aqui com a... Só para finalizar a live com ela. Deve ter caído a internet, né? Mas então, se você não é inscrito no canal, corre lá no YouTube, te inscreve, Conexão Cleberson Prestes, e você vai ver que já tem várias lives lá, né, realizadas, e você pode aí fazer aí contato aí conosco aí. Cleberson, eu queria que fizesse live com tal pessoa. Manda no direct aí, viu, pessoal? Manda no direct aí. Queria que tu fizesse uma live com tal pessoa, tal deputado, tal prefeito, tal cantor, vamos atrás, vamos em busca aí, que aí o pessoal, Maurício Del Fabro, parabéns, obrigado. Olha aqui, ó, olá, caiu a internet, aí, ó, o delegado já falou que caiu a internet lá, vamos só ver aqui se a gente consegue só se despedir dela aqui, só para finalizar, e agradecer o carinho, né, por nos ter recebido aqui, né, no Conexão Cleberson Prestes. Deixa eu só ver aqui se a gente consegue só agradecer. Caiu a internet lá, foi aqui, colocou aqui. Realmente, galera. Mas a entrevista foi feita aí, então, né? A entrevista foi feita. Então, você, meu amigo, você, minha amiga, já sabe, te inscreve lá no canal Conexão. Olha, vamos ver se... aí realmente caiu a internet. Prefeita, então tá nos assistindo aí, muito obrigado mesmo de coração por ter aí aceitado o convite, e que bom que foi cair no finalzinho, né? Que bom que no final foi cair a live aí, isso que é bom. Deu pra gente compartilhar um pouco aí da sua trajetória. Forte abraço para todos aí também. Então, pessoal, quinta-feira tem mais uma live. Quinta-feira tem uma live sensacional com o ator da novela Gênesis. Se você conhece a novela Gênesis aí, que tá dando na Rede Record, vai ter uma live aí com um grande parceiro, um grande amigo aí, vai ter top. Olha, vai ser top demais. Então, quinta-feira, às 22 horas, nos encontramos novamente aqui, tá, pessoal? Se inscreva no canal Conexão Cleberson Prestes, nos siga aqui nas redes sociais, Prestes Cleberson, e até a próxima live. Então, pessoal, muito obrigado aí pelo apoio, muito obrigado pela audiência, forte abraço, e tamo junto, vivente, como diz a prefeita aí, Ana Tarouco, né? Forte abraço a todos, valeu, fui, até quinta-feira, hein, 22 horas, te inscreve no canal lá, não corre lá, se inscreve no canal lá, Conexão Cleberson Prestes, e nos siga aí nas redes sociais, que vão estar sempre conectados, e manda no direct lá, até a próxima, a prefeita colocou ali, ó, até a próxima aí,
com certeza aí daqui a um tempo mais vamos fazer uma nova live aí, já com mais tempo aí, que a prefeita vai estar na direção aí de Santana do Livramento. Galera, forte abraço, fui, valeu!